Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de tutorial de Love 2D. Hoje eu vou ensinar a fazer o efeito Background Scrolling, que basicamente é um fundo que se mexe em uma certa direção infinitamente. Aqui temos um exemplo do efeito Parallax, onde temos a ilusão de que o objeto se move com relação à sua distância, dando a impressão de um ambiente 3D em um cenário 2D. Aqui vemos que a estrada se move mais rápido e que os prédios atrás se movem um pouco mais devagar. Primeiro precisaremos entender como vai funcionar. A direção em que a minha imagem vai se mover será no eixo X, mais precisamente para a esquerda da tela. Vou usar essa imagem dos prédios como exemplo. Aqui temos a área da tela. Caso você queira saber o tamanho da sua, basta digitar o comando love.graphics.getDimensions. Eu gosto de pôr assim, w,h igual love.graphics.getDimensions. Essa função basicamente nos dá dois valores. O primeiro é a largura e o segundo é a altura, ou seja, a variável w recebe o valor da largura e a variável h recebe o valor da altura, podendo imprimir o valor usando o comando love.graphics.print. Os dois pontos servem para concatenar os valores. Primeiro ele irá imprimir a variável w, juntar com o caractere espaço e juntar com a variável h. Lembrando que eu estou usando o comando love.window.setMode para deixar a tela cheia sem as barras do telefone. Se eu não fizesse isso, ela iria me retornar um valor um pouco menor. E também estou usando um arquivo chamado conf.lua com o comando que está na tela, que também é para deixar a tela em tela cheia. Depois de usar o comando print, você irá receber um valor semelhante a este dessa forma. O meu é 640 por 360 pixels. Aqui temos uma imagem com 640 e 360 pixels, ou seja, essa imagem tem o tamanho da minha tela. Então quando eu desenhá-la, ela irá obviamente ser desenhada em toda a tela. Voltando aqui no exemplo, temos a tela com um tamanho de 640 pixels por 360 e a imagem que também tem esse tamanho completamente dentro dessa tela. Aqui no meu caso eu quero mover essa imagem apenas para a esquerda. Como podem ver, obviamente, quando fazemos isso a nossa imagem sai da tela e vai para o infinito e além, deixando espaço vazio e depressivo. Como a imagem é exatamente do mesmo tamanho da tela, mesmo que eu mova apenas um pixel, a imagem ficará de fora da tela. Então iremos modificar essa imagem, pegaremos a largura dos pixels e multiplicaremos por 2. No meu caso fica 1280 pixels, então eu vou usar uma imagem com 1280 pixels de largura e 360 pixels de altura. Eu fiz essa imagem dos prédios no Pixel Studio, então eu posso criar um projeto com 1280 pixels por 360 e colar eles aqui um do lado do outro. Você deve fazer isso sem errar um pixel sequer. Lembrando que para o efeito ficar bom é necessário que as duas partes se conectem, ou pode acabar ficando desse jeito. Lembrando também que a imagem não precisa ser exatamente do mesmo tamanho da tela, pois tem como aumentar e diminuir ela dentro do código. Logo eu mostrarei um exemplo com uma imagem menor e uma outra maior. Agora que temos a nossa imagem com o dobro de largura, ao mover ela para a esquerda não temos mais aquele espaço vazio depois da imagem. Porém, se esperarmos mais um pouco ainda temos esse problema e precisamos resolver ele. E para resolver isso, basicamente diremos que quando a imagem chegar na metade, ela voltará para a posição inicial, e isso irá acontecer em loop infinitamente, ou seja, isso vai impedir que a imagem saia completamente da tela. Então vai ser assim que vai funcionar. Primeiro, como de costume, vamos carregar nossa imagem. Vou dar o nome da variável de bkgd, igual love.graphics.newImage. E aqui nas aspas vou digitar o nome da imagem, que é bkgd.png. Fecha aspas e fecha parênteses. Aqui dentro da função draw vou digitar o comando love.graphics.draw. E aqui dentro vou pôr o nome da variável e fechar os parênteses. Executando o código vemos a nossa imagem desenhada na tela. Agora vamos criar a variável que vai ficar no argumento x do comando draw. O nome da variável vai ser bkgd_parallax. Essa variável vai receber o valor 0. Depois criaremos a variável que dirá em que velocidade a imagem irá se mover. O nome da variável será bkgd_spd, que basicamente significa background speed. Ela vai receber o valor 300. Agora criaremos a variável que dirá até onde nossa imagem irá. O nome dessa variável vai ser looping point e ela vai receber o valor 640, pois a nossa imagem tem 1280 pixels de largura e dividindo por 2 fica 640 pixels. Agora aqui na function update iremos digitar o seguinte: background parallax igual, abre parênteses, background parallax, repete a variável de novo, mais background speed, fecha parênteses, o símbolo do porcento, o símbolo da porcentagem, looping point. Se você não usar os parênteses, não vai funcionar. Basicamente, quando a variável background parallax chega no valor da variável looping point, ela irá retornar a 0. Agora aqui no comando draw, onde desenhamos a nossa imagem, iremos botar a variável background parallax no argumento da posição x.
Porém, como eu quero mover ele para a esquerda, os pixels terão que ser negativos, então botamos um sinal de menos na frente da variável. Como podem ver, está funcionando, e para mover para o outro lado basta tirar o sinal de menos da variável bkgdparallax aqui no comando draw e pôr esse sinal no valor da variável loopPoint, tornando assim o valor negativo. Como eu disse antes, não precisamos de uma imagem do tamanho da tela do celular, podemos usar uma imagem menor. Essa minha imagem, por exemplo, tem 160 pixels por 90, é basicamente um quarto do tamanho da minha tela. Para aumentar até ficar do tamanho da minha tela, eu usei os argumentos do comando draw e aumentei a imagem 4 vezes para poder encaixar na tela. Como podem ver, ela está encaixada direitinho, isso porque eu aumentei ela 4 vezes e como eu disse antes, essa imagem é 4 vezes menor do que o tamanho da minha tela. Mas não só a imagem pode ser menor que a tela, como também pode ser maior. Eu acabei aumentando essa imagem no próprio código, eu aumentei ela em 50%. Agora a imagem foi aumentada para 1920 pixels. Dividindo esse valor por 2 temos o número 960. Pegamos o valor 960 e botamos ele na variável loopPoint. Como podem ver, está funcionando e pode até ser um pouco melhor, já que não repete a mesma imagem tão rápido, já que ela é um pouco maior. Eu sinceramente não sei como esse código funciona direito, mas achei interessante e quis apresentar o tutorial aqui no canal. Enfim, é isso e falou.